Olá a todos que assistem meu canal. Estou no meu terceiro vídeo e terceiro dia consecutivo produzindo conteúdo contínuo para a internet. E hoje eu vou falar de um tema que para muita gente é um pouco sensível, que é sobre os bilionários, multimilionários, grandes e médios empresários. Pessoal, seguinte, muitas pessoas, a grande massa, o brasileiro médio, odeia empresário. E nas escolas, eu particularmente, eu já estudei em escola particular. Meus pais trabalhavam muito para pagar uma escola particular para mim, mas não conseguiram pagar o meu ensino completo, né? Então, quando chegou no sétimo ano, eu saí, na verdade, no sexto, né? Acabou, eu fiz o sexto ano em uma escola particular e no sétimo eu estava em uma escola pública. E quando eu fui para a escola pública, eu senti, claro, a diferença, né, de cultura de pessoas, de conhecimento, de ensinamento. Só que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque eu pude perceber os dois lados da moeda. E depois, quando eu finalizei, né, o nono ano na escola pública, eu fui para uma escola profissionalizante. Tirei uma nota boa e passei em quarto lugar em. Qual é o nome do meu curso? Mecânica. Então, eu sou um torneiro mecânico, por ter me formado em escola profissionalizante. E assim, pessoal, a maioria das pessoas que estudaram e passaram no âmbito escolar comigo, mais principalmente da escola pública, cara, essas pessoas elas odeiam empresários. E eu sempre tive a narrativa, sempre me foi ensinado na escola a narrativa de que grandes riquezas são mal para a sociedade, que empresários são maus, poxa, na minha escola eu tinha uma professora de história que ela era extremamente comunista, entendeu? E aí, com o passar do tempo, eu absorvendo aquele conteúdo, quando eu entrei na escola pública, eu fui indo para esse rumo, sabe? Eu escutava aquilo todo dia, eu ouvia aquilo todos os dias. O meu ciclo de pessoas era aquele, o que me ensinavam era aquilo. Então, logo, logo eu absorvi e comecei a ter linhas de pensamento condizentes com isso, com essas ideias que me eram impostas. E aí, cara, quando eu fui crescendo e tendo mais conhecimento, ganhando maturidade, vendo como que realmente funciona a vida, fui mudando completamente de pensamento. E quando eu cheguei no meu ensino médio, né, no meu primeiro, segundo ano, eu já não era mais, na verdade, mais para o meu segundo para terceiro ano. Eu já não era mais essa pessoa que compartilhava dessas tais ideias. E de uma pessoa de esquerda, eu fui para uma pessoa de direita. E aí chegaram a época, né, das discussões em aula, né, de você instigar o aluno a ter conhecimento e a ter senso crítico. Só que o meu senso crítico não era agradável para as professoras porque eu acabava discutindo muito em toda a aula, porque a minha ideia não batia com a dela, porque um conhecimento que era para ela estar repassando de maneira neutra dentro da sala de aula, ela colocava o ponto de vista dela e explicava com o ponto e opinião dela. Se o aluno não tivesse senso crítico de questionar, simplesmente ela iria converter ou alimentar um pensamento que era a opinião dela para outro aluno. E eu não concordava com isso. Então, todas as aulas de história que tinham, eu costumava debater bastante dentro da sala de aula. E quando chegou no ponto dos empresários, quando eu fui ficando mais velho, eu fui falando: olha, eu quero ser muito rico. Eu não sabia como, não fazia a mínima ideia, não queria, nunca me dei bem com a ideia de fazer faculdade, tanto que eu não fiz, mas eu pretendo fazer futuramente. Quero ter algumas formações e ter uma vida acadêmica de sucesso, porém acredito que esse não é o momento porque eu precisei empreender para poder me manter e ajudar meus pais, enfim, outras prioridades. E, cara, quando eu sentava para debater com as professoras e alguns alunos, e etc., eu percebi o ódio que eles tinham por empresários por acharem, realmente acreditarem que a culpa do mundo, do mal do mundo, a culpa do Brasil ser tão, tipo, decadente é por grandes empresários, sabe? E aí eu ficava indignado. Poxa, como que vocês não conseguem?
como que vocês não conseguem enxergar que o mal desse país é uma política corrupta, é a falta de conhecimento, é a ignorância, é um povo ignorante, é um povo arrogante, entendeu? É realmente um povo pobre, mas de mentalidade. E as pessoas não entendiam isso, sabe? E eu ficava, caraca, bicho, mas que loucura. E eu ia compartilhando sempre as minhas ideias e com o passar do tempo, quando eu saí da escola, né? Eu percebi dentro de casa aqui também que meus pais, principalmente a minha mãe e a minha irmã, né, que ela cresceu em um âmbito da internet, ela pegou um pensamento muito de esquerda, um pensamento muito de nossa, comunistas, socialistas, que na verdade ela nem entende muito isso, minha mãe nem sabe o que é isso, não faz a mínima ideia de como explicar, mas ela apoia a esquerda do Brasil, porque ela é velha guarda, né? E mora no Nordeste e tem aquele pensamento de que o Lula realmente foi o pai dos pobres. Mas ela não entende do ponto de vista econômico que na época em que o Lula assumiu, que o governo PT assumiu, eles tiveram muita sorte em questões mesmo de geografia nacional, sabe? Muito minério, muito petróleo, uma época de alta na economia, o plano real estava se instalando e estava muito forte ainda a moeda brasileira. Então, o Brasil não tinha como dar errado naquela época. Mas, como para quem não entende, o que vale é aquilo que é apresentado pelas mídias. E a esquerda ela sempre teve essa, essa forte, esse forte contato com a mídia brasileira, sabe? Porque acredito eu que é para alcançar justamente essas pessoas que não buscam tanto conhecimento por fora e ficam alienadas na televisão, celulares, etc. Mas aí eu percebi, né, o ódio que essas pessoas têm por empresários. Elas acreditam que, nossa, o empresário não apoia a escala 6 por um porque ele quer que o trabalhador se ferre, porque ele quer se aproveitar das pessoas, ele quer pagar pouco. Só que não é assim. Quem é empresário, empresário de verdade, sabe que não é assim que funciona. Poxa, você não quer que aquela pessoa esteja trabalhando e dando um rendimento ruim, porque a maioria dos brasileiros que trabalham na escala 6 por um, eles têm um péssimo rendimento. Eles trabalham mais e rendem menos. Você não quer que o trabalhador ache ruim o ambiente de trabalho, ache ruim você, ache ruim tudo, mas infelizmente você tem que aceitar isso. Por quê? Porque para manter um trabalhador com salário mínimo de R$ 1.400, você no mínimo vai estar gastando outro salário com ele, vai dar uns R$ 3.000, 2.500, 2.800 para manter só de imposto. Então, o custo que ele tem, na verdade, para você assinar uma carteira, né? O custo que ele tem de 1.400, na verdade, se torna um custo de 3.000 para qualquer empresário. Então, você vê um cenário em que o Estado é ineficiente e o Estado quer culpar a todos menos a si. As pessoas que estão no governo atualmente não fazem realmente questão de ajudarem o pobre brasileiro. Realmente eles não estão nem aí, eles querem mais é que o pobre brasileiro se ferre. Essa é a verdade. Você vê quando o governo vê as bets lucrando dentro do país, aí o que é que eles fazem? Não, vamos proibir bets. Eles legalizam, botam impostos absurdos em cima de bets de jogos de azar. Eles sabem que é jogo de azar, jogos de aposta e etc. Vamos legalizar e vamos fazer o quê? Vamos criar bet do governo. Parece brincadeira, né? O governo ter uma casa de aposta. Cara, isso é mandar o pobre e se ferrar. Não tem outra palavra, não tem outra ideia de pensamento. É tipo assim, olha, o pobre brasileiro médio, eu quero que você bote seu dinheiro aqui, o dinheiro do seu Bolsa Família, perca conosco, perca com o governo.
e que você pague imposto se você ganhar, pague imposto se você perder, pague imposto sobre o que você comprar, sobre o que você comer, sobre o que você. Qualquer coisa você paga imposto. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o seu carro ele é debitado o IPVA pelo peso do carro, não pelo valor que ele tem. Porque afinal das contas, nas estradas, o que vai fazer a diferença é se o seu carro é muito pesado ou não. Mas não, cara, vamos taxar aí o golzinho do brasileiro. Vamos taxar um Kwid, um carro de plástico que chega a 60 mil reais. Cara, não faz sentido. O Brasil realmente não faz sentido. É por isso que eu tenho essa ideia de fazer dinheiro aqui no Brasil, empreender, pegar meus negócios e sair, cara. Porque eu não sei como que serão os próximos governos. Sei que esse governo é um desgoverno. Então, não se tem muito planejamento de futuro dentro desse país. Você só ganha dinheiro se você fizer algo de muito errado. Muito difícil você crescer de maneira honesta aqui dentro, sabe? E esse é um grande problema. Então, alguma hora você tem que ceder e eu prefiro sair, sabe? Eu prefiro. Quero conhecer o mundo e acredito que dentro do Brasil eu não vou ter tanta liberdade quanto em algum outro país da Europa ou na América do Norte, não do Sul. Então, eu provavelmente vou sair desse país futuramente. Como eu estou na época de. Como eu estou vivendo um passado presente. Como assim um passado presente? Quando eu chegar aos meus 30 anos de idade, eu vou olhar para esses vídeos e vou pensar assim: caraca, que decisão boa eu tomei aos 20 anos de idade. Eu tenho 20 anos de idade agora, então não tenho a renda que eu quero, não tenho ainda o tempo disponível que eu quero, nem a liberdade geográfica, nem o dinheiro, mas estou construindo isso todos os dias para que daqui a 10 anos ou menos eu consiga realizar todos, todas essas metas, né? E como o que você planta hoje, você colhe amanhã, é isso que eu estou fazendo. Produzindo conteúdo para a internet, começando aqui com o YouTube, movimentando no TikTok, no Instagram, porque acredito que as redes sociais são, hoje em dia, e serão a forma mais fácil e prática de você ganhar dinheiro. E assim, pessoal, é, essa é a ideia que eu tenho para repassar. Não odeio os empresários, tá? Eles realmente estão aqui para ajudar vocês. Ser empresário no Brasil é muito mais difícil do que ser um CLT, porque você trabalha muito, não tem um cenário agradável para investidores, paga altas taxas, o governo quer te ferrar o tempo inteiro e você só quer crescer a sua empresa, contratar mais pessoas, ser próspero. E cada dia que passa, fazer isso dentro desse país fica cada vez mais difícil. Então, o seu chefe é basicamente um herói. Então, cara, para com esse ódio de empresários, de grandes bilionários, de multimilionários, porque afinal das contas você está assistindo esse vídeo por um celular, usando a internet, provavelmente utilizando alguma roupa, morando em alguma casa. E tudo isso são setores privados. Você está assistindo. Talvez a casa não, né? Porque tem um projeto Bolsa Família. Mas de todo o resto, são projetos privados. E grandes bilionários são responsáveis por essas marcas. Então pense bem antes de julgar ou odiar algo que você nem mesmo faz ideia de como que funciona. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Macário. Vou estar deixando minhas redes sociais aqui do lado, como eu fiz nos outros dois vídeos. E até amanhã com mais um vídeo aqui no canal.